Vamos tirar as dúvidas sobre esses assuntos, tá certo? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho esses números que estão dentro dos parênteses. A gente vai eliminar os parênteses, certo? Então, primeiro eu vou tirar esse aqui, o menos 33. Esse daqui é que eu vou fazer o jogo de sinais, certo? Então, assim, pessoal, ó. Quando eu tô aqui tirando o número de dentro do parêntese, certo? Que eu tenho aqui esses dois sinais, aí eu vou seguir essa regrinha. Quando eles são iguais, um mais e um mais. Tipo, aqui, um mais e um mais. Se eles forem iguais, a resposta vai ser mais. Ou se eles também forem iguais, negativo. Se forem iguais, o menos e o menos, também a resposta vai ser mais. Se eles forem diferentes, o mais e o menos, ou o menos e o mais, a resposta é menos. Então, aqui, basta eu repetir ele. Mas aqui, ó, sinais diferentes, menos 12. Sinais diferentes, menos 80. E sinais iguais, mais 100. Pronto. Então, aqui são exemplos parecidos com o da atividade. Eu não estou resolvendo iguais o da atividade, não, tá certo? Que é para vocês verem os exemplos e vocês fazerem o da atividade. Aqui, ó. O que é que eu posso fazer agora? Eu posso pegar todos que têm o mesmo sinal. Agora, aqui eles não estão mais dentro de parêntese, viu, pessoal? Atenção. Eles estão aqui, cada cá com o seu sinal. Então, eu vou fazer o quê? É como se eu tivesse um time. Eu tenho aqui 33 torcedores do time do menos. Depois chegou mais 12 torcedores do time do menos. Depois chegou mais 80 torcedores do time do menos. Com quantos torcedores do time do menos eu fiquei? Com 125 torcedores. Aí eu repito aqui, de torcedores do time do mais, eu tenho quantos? Tenho 100. Agora, quanto está passando assim em relação à diferença dos dois times? Quando eu tenho sinais diferentes, mas que o número não está no parêntese, já resolve diferente, tá? Aqui eu tenho menos 125 e aqui mais 100. Então, os números têm sinais diferentes. O que é que eu faço? Eu vou subtrair o número maior menos o menor. 125 menos 100, 25. Quem tem o sinal, quem é o número maior? 125. Então, vai ficar o sinal do número maior. Ok? Vamos para a correção do exemplo da sétima. Aqui nessa sétima questão, certo? A gente tem essa expressão. Aqui a gente tem o menos 10 que está multiplicando. Aí aqui eu tenho um colchete, ó, certo? E aqui dentro eu também tenho dois números multiplicando. Então, quem eu resolvo primeiro? Então, eu vou resolver primeiro o colchete, ó, essa multiplicação que está aqui dentro, certo? Então, o menos 10 eu repeti, o pontinho de multiplicar, o colchete, porque essa multiplicação, a resposta vai ficar aqui dentro. Então, aqui, ó. Quando eu estou multiplicando, aí eu também faço aquela regrinha dos sinais. Sinais diferentes, menos. 2 vezes 9, 18. Certo? Pronto. Aí agora, eu fiquei o quê? Com esse número dentro do parêntese e esse número dentro do colchete. E aqui ficou a multiplicação. Agora, eu posso multiplicar eles dois. Seguindo a regrinha dos sinais, ó. Sinais diferentes. Ou sinais iguais, mais. Aí aqui, 10 vezes 18, 180. Então, o valor de x é quanto? Mais 180. Aqui é um exemplo parecido com o da atividade. Vamos para a próxima. Essa oitava questão, o que é que a gente tem nela? A gente tem multiplicação também. Só que aqui os números
estão nos seus parênteses e a gente vai fazer essa multiplicação. Professora, quem eu resolvo primeiro? Como eu tenho só multiplicação, eu posso resolver na ordem que aparece. E também eu posso, como é multiplicação, a ordem dos fatores não vai alterar, né? Então, vamos lá. Eu posso pegar aqui, ó, essa multiplicação e posso pegar essa multiplicação. Não tem problema, certo? Então, eu vou seguir a mesma regrinha dos sinais, ó. Tá dentro de parênteses, é multiplicação, a regra dos sinais. Sinais iguais, mais. 2 vezes 10, 20. Aí, eu pego o pontinho de multiplicação, coloco a resposta dele dentro do parêntese. Aí, ó, o pontinho de multiplicação. Essa aqui é a resposta dentro do parêntese. Sinais iguais, mais. 2 vezes 4, 8. Pontinho de multiplicação e o menos 1. Agora, na ordem que aparece, eu vou multiplicar quem? Esses dois. Sinais iguais, mais. 20 vezes 8, 160. Aí, aqui, posso colocar dentro do parênteses o vezes e o menos 1. Agora, sinais diferentes, menos. 160 vezes 1, 160, ok? Então, deu menos 160. Nesse exemplo, vamos para a próxima. Um exemplo bem parecido com a questão 9 do exercício, tá? Eu só mudei alguns números em todas as questões. Então, aqui, ó, dentro desse parêntese, aqui é um sinal de menos, certo? Aqui é o menos. Mas aqui dentro desse parêntese eu tenho 2 números, só é para ficar 1. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eles não estão dentro de parêntese, ele está sozinho e ele está sozinho. Então, eu vou para aquela outra regrinha. Números com sinais diferentes, subtrai o maior menos o menor. 6 menos 4, 2. E o sinal que fica é o do maior, que é menos. Aí, aqui eu vou repetir o menos e aqui eu vou colocar a resposta desses 2 números que estão dentro desse parêntese. A mesma regrinha. Números com sinais diferentes, subtrai o maior menos o menor. 7 menos 2, 5. O sinal do maior, menos. E eu repito esse menos 5 aqui. O que é que a gente vai fazer? Eliminar o parêntese. Esse aqui é só eu repetir ele. Menos 2. Se tivesse um menos aqui, eu faria a mesma regrinha dessa. Ou mais, mesmo jeito. Sinal diferente ia dar menos, do mesmo jeito. Então, aqui, ó, sinais iguais. Aqui é aquela regra dos sinais, ó. Sinais iguais mais 5. E eu repito o menos 5. Então, aqui, ó, eu posso eliminar mais 5 com menos 5, sobrou quanto? Menos 2. Esse é um exemplo parecido com a questão 9 do exercício. Aqui é um exemplo parecido com a questão 10. Eu mudo sempre o valor, certo? Então, vamos lá. Um exemplo da questão 10, ele quer saber o valor de x. Quanto vale x? Então, não precisa nem a gente fazer a continha aqui, a gente já vai saber quanto é que vale x. Por exemplo, qual é o número que eu multiplico por 4 e vai dar 12? É quem? O 3. Por quê? Porque 3 vezes 4, 12. E aqui o sinal do mais 4. Mas a resposta está dando menos. Quando é que eu faço aquele joguinho de sinal na multiplicação e vai dar menos? Quando os sinais são diferentes. Então, se aqui fosse um mais, sinais iguais ia dar mais, mas está dando menos. Então, sinal diferente, ou seja, tem que ser menos. Certo? Sinal diferente vai dar menos. Então, o x vale quanto? Menos 3. Nesse exemplo, a atividade é outro valor, é diferente. A questão 11, pessoal, ela é bem simples. Quem é que não lembra aquelas regrinhas da multiplicação? Certo? Então, o numeral 1 é o número neutro da multiplicação. Logo, o número multiplicado por ele é igual a? É igual a 1? É igual a 2? 3? 4?
Na letra D, ele mesmo. Então, vamos aqui, certo? Então, como ele é o elemento neutro, pessoal, ele não interfere no número, na resposta. Ele não vai alterar o valor da resposta. Se eu tenho aqui o número 5, certo? Eu tenho aqui o número 5 e eu multiplico por 1, a resposta vai continuar sendo 5. Por quê? Porque o 1, ele é neutro. O elemento neutro da multiplicação não vai alterar no resultado. Se eu tinha o número 5, no final vai continuar dando o número 5. Ou seja, o elemento neutro, a multiplicação por ele vai ser igual a 1, a 2, a 3 ou a ele mesmo. Então, a ele mesmo. Por quê? Não importa qual número, eu posso multiplicar o 10 vezes 1, continua dando 10, continua dando ele mesmo. O 5 vezes 1 continua dando 5, ou seja, ele mesmo. E aqui, o exemplo da questão 12. É bem simples, pessoal. Aqui, ó. Esses dois quadrinhos vai servir para me responder esse, ó. Sinal diferente, menos 6 menos 3, 3. Esses dois quadrinhos vai servir para resolver esse. Sinal diferente, menos 5 menos 3, 2. Sinais iguais, mais 5 com mais 2, 7. Porque são sinais iguais, eu repito o sinal e somo, certo? Então, aqui, ó, sinais iguais. Aqui, ó. 5 jogadores desse time, 2 jogadores desse time. Então, eu fiquei com 7 jogadores desse time. Aqui, 3 jogadores com mais 2, 5 jogadores desse mesmo time. E aqui, ó, 7 jogadores com mais 2 jogadores, 9 jogadores do mesmo time. E aqui, ó, desse mesmo time, eu tenho 9 jogadores com mais 5 jogadores, 14. Espero que tenham entendido, pessoal. Tchau. Tirem dúvidas.